Sem mais delongas, Pastor Celso, por favor, ele que vai trazer a mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã. Aleluia! Bênção, já foi bênção de manhã e agora no culto espanhol vai continuar. Sinta-se à vontade, pastor. O que Deus colocar no seu coração, o senhor pode se sentir à vontade, amém? Eu peço que você direcione sua mão para cá e vamos orar pelo servo do Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Celso, tem sido uma bênção aqui na nossa igreja. Meu Deus, eu te peço que tu possa abençoá-lo, Senhor, abençoa ele, sua esposa, sua família, abençoe grandemente, meu Pai, continua usando o pastor Celso grandemente em tuas mãos, dá ele saúde, dá ele força, vigor, para continuar fazendo a tua obra. Te peço, meu Deus, que tu possa nesse dia usá-lo como uma ferramenta em tuas mãos para trazer a tua mensagem a cada um de nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Sinta-se à vontade. Tem que ligar ele. Tá desligado. Okay. Tá. Amém? Tá desligado. Isso. Agora sim. Estamos felizes essa manhã. Já tivemos aqui no culto com o pessoal que fala espanhol, né? E agora com o nosso pessoal que fala português, né? Amém. E tem o mineirês também, né? Tem alguém que fala mineirês aí, não? Mineirês? Tem? Carioquês? Né? Amém. O povo brasileiro é um povo muito bonito, né? Eu estava ouvindo alguém falando sobre a nossa cultura, que apesar das falhas, dos problemas que a gente tem na nossa cultura, o brasileiro é muito pacífico, o brasileiro não gosta de confusão, de guerra. E nem de fazer passeata, manifestação, o brasileiro é muito tranquilo, né? Mas eles falaram que o brasileiro tem uma qualidade que todo país gosta. Por exemplo, se você for num país requerer um passaporte para viajar, e eles sabendo que você é brasileiro, você entra em qualquer país do mundo, porque eles sabem que brasileiro não gosta de terrorismo, brasileiro não gosta de explodir bomba, brasileiro não gosta de coisas assim, desse tipo. Então, o brasileiro é bem-vindo como um povo amistoso, pacífico, um povo fácil de lidar e um povo também bem receptivo, né? Um povo que recebe a visita com alegria nos lábios. É uma bênção. Esse é um dom muito bonito que Deus deu para a nossa cultura brasileira, né? Então, nós louvamos a Deus por sermos brasileiros. De manhã, nós falamos sobre a importância da figura paterna na família. E meu coração sentiu o desejo de mudar um pouquinho a temática, não focar tanto na questão da paternidade, da data dos pais hoje, falar um tema um pouquinho diferente, mas que de alguma maneira pode também ser benéfico para quem está comemorando o Dia dos Pais hoje. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 18 também. Um versículo muito interessante, começa no 18 e vai até o 21. Né? Todos têm aí o versículo? Tem na tela aqui também, né? Muito bem, diz assim o versículo. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também eu vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei ou estou no meio deles. Até aqui somente. Que Deus abençoe nossos corações. É um tema extremamente importante e um pouco complicado também de entender, né? Então eu vou usar assim um jeito assim, uma linguagem bem fácil para a gente concluir. O tema do assunto para a gente falar hoje é a importância da oração no reino de Deus. Como a oração causa um tremendo impacto no mundo espiritual. Como que a oração pode mudar toda a estrutura
que afeta o ser humano, de alguma forma. O versículo que nós lemos é um versículo interessante. Aqui o próprio Jesus está dizendo que existem duas dimensões. Existe a dimensão celestial e a dimensão terrestre, terrena. Então, quando Deus resolveu criar o planeta Terra e a raça humana, o plano de Deus era expandir, estabelecer o seu reino na Terra com os seus filhos, com a raça humana. Então, Deus tinha esse sonho no coração. Lembra que a gente falou várias vezes aqui nesse púlpito, né, sobre esse assunto? Que Deus estava muito feliz de estar no céu, no meio dos anjos, em o seu reino celestial, o seu governo maravilhoso, o seu trono estabelecido lá. Mas Deus teve a brilhante ideia de criar um ambiente diferente do céu. Um planeta, que é o planeta Terra, criar uma espécie diferente dos seres angelicais também que moram no céu. E com esse grupo, com essa espécie, chamada espécie humana, Deus tinha um projeto, Deus tinha uma meta, um alvo muito claro, muito específico. Estabelecer no planeta Terra uma raça humana, que são espíritos, nós também somos espíritos, saímos de Deus, vestido num corpo físico, com uma missão de trabalhar no reino de Deus aqui na Terra e governar o planeta Terra com Deus, em nome dele. Então, lá em Gênesis 1, 26, Deus declara, né, claramente a intenção dele, o objetivo original dele de criar o homem. E diz, façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. Até essa metade, até essa primeira declaração, Deus está declarando a intenção dele. Qual era a intenção dele? Criar a espécie chamada homem, espécie humana, certo? Então aí todo mundo entendeu. Dali para frente, Deus vai declarar qual é o motivo que ele quer criar a raça humana. Ele diz, façamos o homem, a espécie chamada homem, de acordo com a nossa imagem e semelhança. E agora eu quero mostrar qual é a intenção que eu quero criar a espécie humana. E que eles tenham o domínio sobre a face da terra. E Deus repete isso várias vezes, que a espécie humana precisa governar o planeta, que a espécie humana precisa dominar o planeta, que a espécie humana precisa subjugar o planeta, que a espécie humana precisa se multiplicar no planeta Terra, e Deus queria ter uma espécie dominando o planeta Terra. Atrás dessa criação, qual era a intenção de Deus? Era expandir o reino celestial na Terra. Era estender o seu reino que está no céu para a Terra, mas não com anjos, mas com seres humanos criados à imagem dele. Então Deus pensou, a melhor forma de eu fazer isso é criar filhos, a minha imagem, a minha semelhança, e dar um corpo físico para eles, porque agora é uma dimensão diferente do céu. É o homem na dimensão física, controlando, dominando, administrando, governando o planeta Terra para Deus. O que a gente aprende disso? Deus não queria governar ele pessoalmente o planeta Terra. Ele queria colocar aqui na Terra representantes, não é, legais para tomar conta do planeta Terra para ele. E em tomando conta do planeta e administrando e governando o planeta Terra, o reino de Deus seria estabelecido nessa dimensão com a raça humana. Então, a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse contém essa ideia principal de Deus, contém esse alvo de Deus, contém essa intenção de Deus de criar no planeta Terra uma raça criada à sua imagem e expandir o seu reino aqui na Terra. Então a oração do Pai Nosso ela é muito clara, quando ele diz, venha o teu reino e seja feita a sua vontade aonde? Na terra, como já é feita no céu. Então Deus queria fazer da terra tipo uma réplica do céu. Deus queria fazer na terra tipo uma imitação do céu.
Tudo que tem no céu, no reino do céu, no governo do céu, Deus queria replicar aqui na terra, conosco, que somos criados à imagem dele e à semelhança dele. Então, Deus não estava interessado em criar uma religião. Deus não estava interessado em criar um sistema de governo tipo socialismo, tipo comunismo, tipo democracia, não. Deus queria trazer o reino dele. E reino quer dizer governo. Deus queria expandir o governo dele. Em outras palavras, Deus queria abrir uma filial do governo do céu na terra conosco. Era isso que Deus queria fazer. Então, Deus intencionou isso e Deus vem trabalhando bastante para isso acontecer. E quando você chega no livro de Apocalipse, você vai ver que essa intenção original de Deus, ela se concretiza lá no livro de Apocalipse. Você vai ver no livro de Apocalipse, Deus criando novamente um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E o que você vai ver no final, quando Deus fizer o novo céu, a nova terra? A nova Jerusalém desce para a terra, para essa terra nova, e todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro vão reinar em glória para sempre nessa terra criada, renovada, transformada com a nova Jerusalém para todo sempre. Então o céu e terra estarão interligados, juntos. Não vai haver separação entre céu e terra, tudo junto. Esse era o plano original de Deus. Deus queria expandir. Deus queria impactar o planeta Terra com a glória do reino dele, conosco. Isso Deus queria fazer. Aí na sua cabeça você deve estar perguntando, mas você não ia falar sobre oração? O que tem a ver esse assunto com oração? Aí é que tem a ver. Por quê? Nós lemos um versículo aqui, onde Jesus está falando, tudo que vocês ligarem aonde? Na terra. Olha só, ele está dizendo, vocês têm uma autoridade, vocês estão numa posição de definir o que vai acontecer na Terra. Porque Deus diz que eles governem o planeta. Deus deu autoridade total para o homem. Deus não entrou nessa equação. Deus não disse, eu e eles vamos governar a Terra. Deus não disse isso. Deus disse, eles irão governar o planeta Terra. E Deus deu todo o poder e o domínio para nós aqui. Que no hebraico, malaka significa governo, reino soberano, administração, não é? Soberana, nossa, na terra, com Deus. Então é muito importante isso. Aí o que acontece? O Senhor Jesus, ele está dizendo que essa espécie, nós, seres humanos, a igreja de Jesus na terra, nós temos um poder muito grande no planeta Terra. Nós temos um poder muito grande para impactar o planeta Terra, porque nós somos representantes legais de Deus. E como é que nós podemos fazer a diferença? Como é que nós podemos impactar a sociedade, os países, as nações, os povos? Esses 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra, eles podem ser impactados com a nossa presença aqui, porque nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Como é que nós impactamos? Bem, Jesus está dizendo que nós temos que aprender que no reino de Deus, a oração, ela é a única resposta, é o único instrumento que Deus escolheu para poder fazer essa relação entre nós e Ele, entre o céu e a terra, é a oração. Então ele está dizendo, se vocês ligarem na terra, o céu vai ligar também. Se vocês desligarem, o céu também vai desligar também. Esse assunto de ligar e desligar, de dar ordem no mundo espiritual na terra, e o céu confirma a ordem que nós damos em oração, esse assunto ele foi muito estudado na Idade Média, por Agostinho, foi estudado por muitos teólogos, e quando foi lá pelo século XVII, John Wesley, o homem que trouxe o avivamento, depois chamado de metodismo, essa não era a ideia de John Wesley ser metodista foi um apelido que deram para ele, mas ele trouxe um impacto no mundo tremendo, porque antes de Wesley, os morávios começaram a orar, fizeram 100 anos de oração ininterrupta na Europa. Oraram, e a resposta de Deus para 100 anos de oração foi o nascimento de John Wesley, que veio trazer as respostas das orações e causou impacto em todos os 5 continentes do mundo. Muito bem, e esse homem chamado John Wesley,
ele pensando, a cabeça dele assim, tentando entender como é que é essa dinâmica entre céu e terra, e por que nós temos esse poder de orar e mudar situações. O John Wesley pensou isso por muito tempo, ele era um grande teólogo também, estudava grego, hebraico, latim, francês, um monte de língua, um homem inteligentíssimo. E ele, estudando sobre esse impacto que nós temos de causar na Terra, ele acabou criando uma frase que até hoje está impactando as pessoas. O que eu vou falar aqui com você nesses próximos minutos tem tudo a ver com a frase do John Wesley. Olha o que o John Wesley disse, olha a frase dele, presta atenção. Ele disse assim: sem Deus o homem não pode. Vamos repetir a frase de Wesley? Vamos dizer, sem Deus o homem não pode. Essa é a primeira parte. A segunda parte diz, sem Deus o homem não pode. E sem o homem Deus não fará. Diga comigo. E sem o homem Deus não fará. Então John Wesley falou assim, a impressão que a gente tem é que o homem na terra não tem poder para fazer nada sem Deus. O homem não tem poder para fazer nada sem Deus. Ele depende de Deus para as coisas acontecerem. Quantos acreditam nisso? Que nós não conseguimos fazer nada na terra sem Deus, porque nós dependemos de Deus. Todo mundo concorda? Então Wesley fez essa primeira afirmação. Aí na segunda ele fala, mas da mesma forma, a impressão que a gente tem é que Deus não vai fazer nada na terra sem o homem. Nós não podemos fazer nada sem Deus e Deus não fará nada sem nós. Aí o Wesley ficou com essas duas batatas quentes na mão para resolver, né? Essa afirmação teológica dele. Sem Deus eu não posso, mas Deus sem mim também não faz. E como é que faz então? Como é que fica essa equação matemática do mundo espiritual? Eu não posso sem Deus. Aí Deus vira para mim e falou, eu também não faço sem você, Celso. O pastor Túlio fala, eu não tenho poder para trazer um avivamento em Nurque, eu não tenho poder para abrir uma igreja em Nurque, eu não tenho poder para curar ninguém em Nurque, eu não tenho poder para fazer mudança em Nurque. Sem Deus, ele está certo. Aí Deus vira para ele e fala, ó Túlio, eu também não posso fazer nada sem você. Eu preciso de você, eu preciso da sua cooperação. Eu preciso de você estar unido comigo e que você ore para que eu possa fazer aquilo que está na minha vontade de fazer na cidade de Nurque. Está entendendo como a balança, como ela tem dois pêndulos, assim, ela puxa para um lado. Então, de acordo com John Wesley, é o seguinte, se Deus é soberano, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, por que Ele quer que nós oremos? Deus é soberano ou não é? Ele pode fazer tudo ou não pode? Pode. Quantos acreditam que Deus é todo poderoso? É o Shaddai, aquele que pode fazer todas as coisas. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ele falou assim, tudo é possível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós não estamos discutindo se Deus é poderoso ou não. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o seguinte, quando Deus precisa usar a soberania e o poder dele para realizar algo na terra, como é que ele manifesta essa soberania dele na terra? Como é que ele mostra o poder dele para fazer algo na terra? Aí que está a questão que o John Wesley pensou e concluiu que Deus, na cabeça de John Wesley, ele entendeu que Deus, ao criar a raça humana, Deus criou um princípio mútuo de cooperação. Deus criou uma lei, um princípio, assim, eu poderei fazer qualquer coisa na terra com esse povo, se eles cooperarem comigo, se eles orarem a mim, se eles entenderem a minha vontade e trabalharem unidos com o meu propósito, eu farei qualquer coisa na terra. Então, é como se Deus dissesse, antes que eu faça qualquer coisa na terra, eu preciso que vocês cooperem comigo. Antes que eu cure o enfermo, eu preciso um elemento humano entre eu e o doente. Fazer a ponte, para que eu cure o doente, eu preciso que alguém ore para o doente. Para ver um avivamento, eu preciso, entre eu e o avivamento, eu preciso, no meio de um grupo, para orar pelo avivamento. Então,
O John Wesley disse, Deus não fará nada sem oração. Deus não fará nada sem a participação humana. Deus não fará nada se o homem não cooperar com Deus. Aí você fala, mas como é que pode uma coisa dessa? Em outras palavras, pela oração, nós abrimos o caminho para Deus agir. Pela oração, nós damos a Deus livre acesso para Ele liberar a vontade dEle na terra. Mas quando nós negligenciamos a oração, nós acabamos atrapalhando Deus e começamos a limitar a ação de Deus na terra quando nós não cooperamos com Deus e não oramos a Deus. Então, não orar é uma questão seríssima. A oração, ela não é uma opção. A oração não é algo que eu posso decidir, se eu quiser orar, eu oro, se eu não quiser, eu não oro, não vai acontecer nada. Se eu não orar, Deus vai fazer tudo. Como Ele quer fazer, as coisas vão acontecer mesmo sem oração. De um jeito ou de outro, vai acontecer. Então, o Wesley pensou muito sobre isso. Será que Deus intervém no planeta Terra sem a oração? Será que Deus, se quiser assim, digamos, ninguém está orando e pedindo cura, mas Deus fala, não, eu resolvi curar, mesmo que eles não orem. E Deus sai por aí distribuindo cura para todo mundo. Ele mesmo, sem a nossa cooperação, sem a nossa mútua atenção e busca. Deus sai por aí curando todo mundo, Deus sai por aí pegando todo terrorista e prendendo, Deus sai aí pegando todo mendigo debaixo da ponte e salvando eles e colocando eles bem num lugar assim bom. Deus sai pegando pessoas tristes, angustiadas e já automaticamente sarando as pessoas. Deus não precisa da igreja para salvar ninguém, Deus mesmo salva sozinho, do jeito que Ele quiser. A igreja não precisa nem pregar o evangelho, nada, não precisa nem de dons espirituais, porque o próprio Deus já toma a frente, vai lá fazendo tudo que Ele quer e acabou, e Deus não precisa de nós. Eu já ouvi muito pregador dizendo, pastor, Deus não precisa do homem. Eu acreditava nesse lado da história, mas eu não tinha observado a outra face da moeda, que Deus, para intervir no planeta Terra, Ele segue um princípio que Ele deliberou lá em Gênesis 1:26, que o poder foi dado ao homem no planeta Terra. Toda vez que Deus vai fazer qualquer coisa na Terra, Ele vai fazer através do homem, pelo homem, com o homem, no homem, para o homem. Tudo é na espécie humana. É muito interessante isso. Então, se Deus é poderoso e soberano, e Ele pode fazer qualquer coisa, por que a oração é importante? Por que Ele quer que a gente ore, então, se Ele pode fazer sem a nossa oração? Digamos que tem uma pessoa doente aqui agora, e Deus lá do céu olha assim e fala assim, eu vou curar esse doente. Eles não vão orar pelo doente, mas eu vou curar a si mesmo. Tem um paralítico ali, eu vou levantar o paralítico mesmo sem a oração deles. Eles estão precisando do avivamento, mas mesmo que eles não busquem e não estejam orando por isso, eu mesmo vou tomar a iniciativa de avivar eles por conta própria. A impressão, então, o Wesley falou, isso não vai acontecer nunca. Se a gente ficar de braço cruzado achando que sem oração Deus vai sair por aí fazendo tudo aquilo que Ele poderia fazer, Ele sendo soberano, e Ele que manda em tudo e sabe todas as coisas, se a gente imaginar que isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Então, o Wesley bateu o martelo e disse, sem oração, diga comigo, sem oração, Deus não vai fazer nada. Deus não vai agir sem as nossas orações. E você fala, mas não poderia ser assim, porque se Deus for depender de nós para fazer, então nós estamos lascados, porque nem sempre a gente vai estar orando, nem sempre a gente vai estar usando a nossa autoridade espiritual, mas é exatamente isso que acontece. E o Wesley, depois de décadas de experiências e observando no mundo espiritual como funciona, ele chegou à conclusão que Deus não faz nada sem oração. Se você não orar, não vai haver cura. Se você não orar, não vai haver libertação. Se você não orar, não vai haver salvação de alma. Você não, eu, nós. Se nós não orarmos, não vai acontecer nada no mundo espiritual. Então, o Wesley concluiu que a oração foi um mecanismo que Deus criou na relação mútua entre nós e Ele, para interferir no mundo espiritual. Então, em outras palavras, o reino de Deus, para Ele estabelecer,
para ele causar impacto, para ele causar revolução no mundo espiritual, para ele subjugar as forças das trevas, as potestades, os principados, a maldade que existe no mundo, para ele edificar a igreja, para ele fortalecer a igreja, para ele levantar a igreja como uma força poderosa na terra, só tem uma saída, não tem outra, é a oração. Então você estuda a história, como a história vem desenrolando lá do Gênesis, por todo o Velho Testamento, aí chega no Novo Testamento, você vai ver, interessante, Deus nunca, é incrível, talvez 90% de todas as ações de Deus, sempre Deus está procurando um homem, para através daquele homem fazer o que Deus gostaria de fazer. O Wesley dizia, Deus não trabalha unilateralmente, Deus não trabalha isoladamente, Deus não trabalha sozinho. No que tange ao planeta Terra. No céu, Deus não tem esse problema. No céu, Deus delibera, faz tudo o que Ele quer e não tem problema nenhum no céu. Certo? Porque Deus vive em outra dimensão e não está preso ao tempo e espaço. Mas toda vez que Deus vai entrar no planeta Terra, Deus vai ter que entrar no espaço humano, no tempo humano, na esfera humana, e para fazer algo em benefício do homem, para o homem, Deus vai fazer com o homem e através do homem. Vai ser sempre assim, não tem outro jeito. É interessante. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai ver que a oração, ela é um tremendo privilégio. Você já pensou Deus olhar lá do céu e falar, eu posso contar com o Túlio, eu posso contar com o Edson, com o Celso, com a Maria, com o João, porque eles vão orar, eles vão ligar na terra o que precisa ser ligado. Então Jesus está falando que a terra tem um poder de dar um comando no mundo espiritual. E o céu está esperando que a terra comece a fazer isso. Essa reflexão de John Wesley, ela nos leva a essa reflexão, que de acordo com Jesus falou assim, o que a terra ligar primeiro, o céu segue atrás, confirmando. Aí você fala, mas como assim? Ele diz, Deus já tem a vontade dele pronta, Deus já tem a vontade dele estabelecida, Deus já tem o propósito dele, Deus já sabe o que ele quer fazer na terra. Só que para ele deliberar essa vontade dele, o que ele quer fazer na terra, ele vai precisar da interação, da cooperação. E Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus para as coisas acontecerem na terra. Se nada vai acontecer sem oração, então Deus possivelmente, eu penso aqui na minha cabeça, que Deus pode retardar certas coisas que ele gostaria de fazer, porque não tem ninguém orando para aquilo acontecer. E o Atmani, que foi um grande intérprete da Escritura, ele diz o seguinte, que muitas vezes Deus deixa em suspense algo que ele gostaria de fazer, porque quando se trata de entrar no mundo dos humanos, ele precisa da cooperação dos humanos para a coisa acontecer. Se não tem os humanos cooperando com Deus, Deus fica em suspense, aguardando aquela pessoa, aquele agente humano, aquela manifestação humana, para Deus interferir através do humano e fazer o que Deus gostaria de fazer. Está entendendo a mensagem? Quantos estão entendendo? Diga amém. Muito bem. Então vamos pensar aqui. A terra, ela influencia o céu. De uma certa forma, ela influencia o céu. Porque o que a terra ligar, o céu liga. O que a terra desligar, o céu desliga. Se a terra der ordem, ela está conectada, ela entende a vontade de Deus e ela dá ordem. O que acontece no mundo espiritual? Deus tem a vontade dele, precisa da cooperação do homem, então Deus começa a agir de acordo com essa cooperação mútua entre nós. Precisamos orar em harmonia para liberar na terra o que Deus já decidiu no céu. Vamos falar essa frase junto? Precisamos orar em harmonia. Vamos falar junto? Precisamos orar em harmonia. Diga comigo, para liberar na terra o que Deus já decidiu no céu. Deus já decidiu curar enfermos, sim ou não? Deus já decidiu salvar a raça humana, sim ou não? Deus já decidiu tudo, Deus já escreveu a história, o que Ele quer fazer. Ele já sabe para onde Ele quer ir, Deus já tem uma agenda.
Ele já determinou o que ele vai fazer. Ele falou, eu cumprirei toda a minha vontade, eu vou executar todo o meu plano, eu vou realizar todo o meu propósito. Deus falou isso. Mas é muito bonito olhar esse lado da história, né, pastor Túlio? Agora chega na hora de Deus pegar todo o plano dele e executar, cadê eles? Onde que eles estão? Os que vão cooperar comigo para acontecer no mundo deles, porque quem precisa de Deus somos nós. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E ele está dizendo aqui, que a oração tem um poder surpreendente, que liga na terra o que foi ligado no céu, e que solta na terra, libera na terra o que já foi liberado no céu. Então tudo que você faz em oração é simplesmente acionar o programa de Deus que já está estabelecido. Lembra aquele corinho que a gente cantava no Brasil? Tudo que Jesus conquistou, aonde? Na cruz é direito nosso. E por que a gente não toma posse? Porque é toda uma dinâmica, é todo um processo, né? Que muitas vezes nós não nos jogamos dentro dessa dinâmica para isso acontecer. Então, isso significa que antes que os céus possam fazer algo na terra, grava bem isso, olha, isso é muito importante. Antes que os céus comecem a fazer algo na terra, a terra tem que fazer alguma coisa, porque é cooperação mútua, certo? Antes que os céus possam realizar algo na terra, seja ligando ou desligando, a terra tem que concordar em oração para a coisa acontecer. A terra precisa concordar com Deus. Nós concordamos com a vontade de Deus em oração. É mais ou menos assim, você começa a orar, Deus revela a vontade dele para você. Você tem certeza que aquilo que você está orando é a vontade de Deus. Mas Deus quer que você ore. Mesmo que ele tenha a vontade dele, ele não vai executar se você não orar. Porque ele vai fazer de você um cooperador e um executor do plano dele. Você vai entrar no projeto, você também é o agente de Deus sobre aquilo que você está orando. Digamos que o pastor Túlio começa a orar para Deus fazer mover um avivamento aqui no Nurca e tal. Aí ele vira para Deus e fala assim, Deus, eu estou orando para o Senhor mandar um avivamento. E quem é que o Senhor vai usar? Ele fala, é você, porque eu coloquei no seu coração o desejo de orar por isso, porque além de você ser o que vai cooperar comigo para acontecer, você também é o agente da ação que vai estar envolvido no processo para aquilo acontecer. Está entendendo? Então, quando você começa a orar para algo, para Deus fazer algo, Deus já está contando com você, porque você será o agente da ação. Ou talvez Deus vai usar você indiretamente, Deus tem o agente da ação, mas talvez você vai ser a própria pessoa que está orando para aquilo acontecer. Você ora assim, Senhor, eu peço que o Senhor faça uma obra curando aquela pessoa. Aí Deus fala, continua orando, que eu vou curar ela. E quando chega na hora, Deus fala, vai lá agora, coloca as mãos na cabeça dela. Quem? Você mesmo que orou. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante. Então nós vamos perceber, Deus é soberano. É ou não é? Sim ou não? Sim. Deus é soberano. Ele faz tudo que Ele quer? Depende. Tem muita coisa que Ele faz quando não depende da nossa interferência humana, da nossa cooperação. Deus tem livre acesso, vai lá e faz e acabou. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Quando Deus foi criar o planeta Terra, criar o mundo, Deus precisou de nós para criar o mundo? Coitadinho de nós nem existíamos ainda, né, pastor Edson? Mas sabe o que o Agostinho falou, o conhecido pelos católicos, Santo Agostinho? Eu li essa frase do Santo Agostinho e eu tremi na base. Sabe o que ele falou, pastor Túlio? Ele falou assim, o soberano do universo, que criou todo o mundo e todo o universo, sem a nossa participação, não nos pode salvar se nós não quisermos. Ele é poderoso, Ele criou o mundo, criou o universo, não precisou de a gente nem existia ainda, e Ele pôde fazer o que Ele queria, Deus pôde fazer o que Ele queria. Agora, quando chega na hora de salvar o pecador, Ele diz, eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei,
A Bíblia fala que Jesus foi numa certa cidade e chegou lá, ele não pôde fazer maravilhas e milagres naquela cidade. Por que ele não pôde? Mas ele não é poderoso? Ele não tem toda a glória, todo o poder, ele poderia curar todo mundo. Mas ele falou, curou poucas pessoas, fez alguns pequenos milagres, se retirou da cidade e foi embora. Ele não pôde fazer milagre nenhum naquela cidade. Por quê? Qual é o mistério que tem? É como se você tivesse um enorme depósito de água em cima da sua casa, com milhões de litros de água. Mas quando você abre a torneira, só sai o quê? Um fio de água para você lavar a louça e para você tomar banho. Por que não vem um cano, toneladas de água para dentro da sua casa? Porque embora a caixa d'água seja gigante, do tamanho do rio Amazonas, o que vai sair nessa torneira é só um fiozinho de água. Embora Deus seja soberano e pode fazer o que Ele quiser, mas Ele vai entrar na terra, Ele precisa passar por dentro de um canal. E esse canal significa cooperação humana. Aí Deus se limita, Deus se reduz para poder fazer o que Ele tem que fazer. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ora, aquele que ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. Aí vem o final do versículo. Ele é poderoso, ele pode expulsar demônio, ele pode curar paralítico, ele pode salvar milhões de pessoas, ele pode trazer avivamento, ele pode aumentar o número de membros da igreja, ele pode fazer coisas gigantescas. Mas aí o versículo diz, de acordo com o poder que em nós opera, de acordo com a nossa participação e cooperação com Deus. Cooperamos com Deus, Ele faz, não cooperamos, Deus fica esperando. Então, o que a gente percebe? Que nós temos, na terra, nós temos a tendência de achar que Deus vai fazer tudo sem nós, não precisa se preocupar, Deus vai fazer, Deus está no comando, Deus está no comando, Deus está no comando, fica tranquilo, Deus está no comando, Ele vai fazer tudo, nada escapa do poder de Deus. Esse é um lado da história, mas e o outro lado da nossa participação, da nossa cooperação com Deus em oração? Muito bem lembrado, 2 Crônicas 7,14. A condicional que Deus coloca é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo, olha, eu tenho poder para sarar a sua terra, eu tenho poder para perdoar seus pecados, eu tenho poder para fazer tudo de bom na sua vida, mas se você se humilhar e se você orar, se você não se humilhar ou não orar, embora eu seja soberano, eu não vou poder manifestar na sua vida. Então isso me assusta muito. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei tremendamente impactado, transformei essa temática numa aula do nosso seminário, numa matéria para a gente estudar sobre esse assunto, como que a oração esconde certos mistérios, coisas profundas. Muito bem. Aí você vai ler na Bíblia, o que você vai perceber? Que desde Gênesis e Apocalipse, Deus está sempre dependendo do homem para ele escrever a história do reino dele. Observemos o caso de Ana. Deus queria dar um filho para Ana, não queria? Sim ou não? Ela começou a orar, e orou, o que aconteceu? Recebeu a bênção, recebeu o filho dela. Aí você fala, Deus tinha vontade de dar um filho para Ana. Por que ela tinha que orar, pastor Túlio? Todo dia ali no templo, ali, mexendo os lábios. E se esse cenário da Ana orando não entrasse na equação? Deus, eu preciso de um filho, tá? Me manda, amém. Pronto, ficar em casa, tranquila, tomando cafezinho, lanchando, vivendo a vida normal, glorificando a Deus, esperando o Samuel chegar. Ia chegar? O que vocês acham? Não, mas Deus é soberano, Ele podia dar o filho para Ana. Mas ela teve que orar. Então, é incrível que esse Deus grande e soberano, Ele coloca certas
circunstâncias para ele poder entrar em ação. É por causa do princípio que ele estabeleceu com o homem lá em Gênesis 1:26. Então, esse princípio, Deus não quebra esse princípio. Deus podia interferir na terra e já resolver. Ir lá na Rússia, pegar o Putin, já dar um jeito nele, acaba com essa guerra aí na Ucrânia, pegar o Lula que está fazendo essa maior safadeza lá no Brasil, ó, você já acaba com isso, eu não quero saber de bagunça aqui no Brasil, não. Deus podia chegar e fazer tudo o que ele quisesse fazer. Mas toda vez que Deus vai entrar no planeta Terra, ele esbarra no quê? Deus esbarra no princípio da cooperação mútua, Deus esbarra no princípio de que o homem foi colocado para governar a Terra, tem autoridade na Terra, o homem é um representante legal de Deus, e se o homem não coopera com Deus, quem vai sofrer é o próprio homem. Porque Deus não tem corpo, ele é espírito. Para poder interagir na Terra, até Jesus precisou de um corpo físico para poder interagir no planeta Terra. Olha que coisa interessante. Deus queria dar vitória para Israel sobre os amalequitas. Aí Moisés sobe no monte, está lá orando. A mão dele começou a ficar pesada, né? Aí o que aconteceu? O Ur e o Arão seguraram a mão de Moisés. Ele ficou ali o dia inteiro com a mão levantada. Já pensou você ficar com a mão levantada? O dia todo? Aí precisou de 2 pessoas segurando a mão de Moisés ali. Mas aí que me chama a atenção e me deixa encabulado. Por quê? Porque diz assim, que quando a mão de Moisés cansava e caía, o que acontecia com o povo de Israel? Perdia a batalha. Mas quando o Ur corria, pegava a mão de Moisés, ele, não, levanta a mão aí, Moisés, levanta a mão aí, porque ó, a nossa vitória depende da sua mão levantada, Moisés. Fica aí. É um símbolo, é uma figura mostrando que Deus trabalha em parceria com a gente. E tem certas coisas que Deus está doido para liberar na sua vida, mas você não orou ainda, vai ficar retida. A oração pode atrasar, pode até privar você de receber algo, porque eu e você não estamos orando. Quanta coisa Deus poderia fazer, não está fazendo, está retardando e está em suspense porque não estamos orando. Coisa incrível, uma coisa assustadora. E vemos aí o caso do dilúvio. Deus queria mandar um dilúvio na terra, queria ou não? Mandou, mandou. Mas Deus foi lá e pronto, chove sobre a terra. Resolvo isso, eu sou Deus, eu sou soberano, eu faço do meu jeito e acabou. E Deus já podia mandar o dilúvio e resolver tudo. Por que Deus não fez? Foi procurar quem? Noé. Deu sonhos para ele ficou incomodado com aquele sonho, compartilhou com a família dele, ó, vamos orar para ver se é isso mesmo. Será que é isso mesmo que Deus quer fazer? Começaram a orar. À medida que vai orando, você vai sendo um participante do projeto, porque Deus vai revelando, vai mostrando, vai te envolvendo, vai te envolvendo, vai te envolvendo, quando vê, você já está dentro, não tem como escapar daquele projeto de Deus mais. E o que fez você tornar um participante foi a oração, porque você se lançou na oração. Então, quando a oração atrai você, ela também envolve você ao mesmo tempo no projeto, naquilo que Deus revelou. E o Noé começa a orar sobre isso. E Deus não ia mandar o dilúvio sem Noé de jeito nenhum. Deus ia construir a arca. Se Deus é espírito, não tem corpo, como é que Deus vai construir a arca? Precisa de seres humanos para construir a arca. Então, você vê a participação do homem. Deus queria dar uma nação, criar a nação de Israel. Queria ou não? Todo mundo sabe da nação de Israel, né? Maravilha, o povo judeu. Deus falou, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu farei de ti uma grande nação. De ti sairão, falou para Sara, de ti sairão reis e rainhas. Vão governar o planeta. Olha que coisa linda. Por que Deus não criou uma nação assim? Eu crio, independente de ter Abraão ou não ter. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha dessa forma. Não é? Deus queria, por exemplo, destruir Sodoma e Gomorra. Ele chama Abraão e fala, Abraão, eu estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. Eu imagino Abraão falando, você é soberano, vai lá, destrói. Eu quero acabar com aquela bagunça que está lá, sodomista, todo aquele homossexualismo, todo aquele lesbianismo, toda aquela pouca vergonha, toda aquela imoralidade de Sodoma e Gomorra. Eu quero acabar com tudo. Mas, Abraão, eu preciso da sua cooperação, quero que você trabalhe comigo. O que você quer que eu faça? Eu quero que você interceda. Mas você pode ir lá fazer isso sem a minha intercessão. Por que o senhor não vai lá e não destrói? Não, eu quero que você trabalhe comigo, Abraão. Comece a interceder, comece a orar, porque eu trabalho dessa maneira. O Abraão começa a interceder, até chegar naquele ponto culminante. Se tiver não sei quantos lá na cidade,
7 pessoas. 10 pessoas na cidade, o senhor vai destruir a cidade? Deus falou, não. Aí Deus falou, então eu estou liberado, né, Abraão? Posso já mandar fogo lá embaixo? Pode, Senhor, fica à vontade. Deus mandou. Olha só, Deus queria fazer outras coisas maravilhosas. Deus queria libertar o povo de Israel do Egito. Já tinha falado para Abraão, olha, a sua descendência vai ficar 430 anos no Egito. Mas eu vou tirar eles de lá. Chegou na hora de tirar eles de lá, Deus vai recorrer a quem? Por que Deus não cumpriu a promessa dele? Simplesmente foi lá e tirou o povo do Egito. Tinha um grupo de gente orando. A mãe de Moisés, como chamava ela? Joquebede, estava orando, ela estava fazendo parte do projeto. E Deus falou, esse filhinho seu aí vai ser o agente, vai ser a peça-chave para Deus realizar o que ele quer fazer. Então, o Moisés, todo aquele processo, a história vocês já sabem e tal, ficou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, quando está com 80 anos, ele teve a visão lá no Monte Horebe, e ali veio um chamado de Moisés. Mas por quê? Tinha uma tonelada de gente orando, tinha muita gente intercedendo para Deus fazer um milagre. Mas Deus já tinha estabelecido, ele profetizou isso 400 anos atrás, agora chega na hora de colocar em prática, tem que botar gente para orar, e tem que ter gente para resolver, claro, porque Deus trabalha dessa forma. Então, se eu for citar aqui os exemplos, uma coisa que me surpreendeu, pastor Túlio, Deus não tinha profetizado que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, com Joel lá, cerca de 600 e poucos, 700 anos antes, e há de ser que naquele dia eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne. Já tinha profetizado, já estava no plano de Deus. Jesus veio, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles foram, 120 pessoas foram para lá. E ficaram lá, fazendo o que lá? Tomando cafezinho, brincando, divertindo, e tal, contando uns casos. E como é que está? Trabalhou muito hoje? Ah, que legal, que beleza. E aí, como é que está, irmã? E a igreja lá, está firme, está boa? E aí, pastor Túlio, está animado? E aí, irmão, como é que está? Ficaram lá batendo um papo e tal, né? Esperando o Espírito Santo descer, né? A Bíblia fala que estavam todos eles assentados. 10 dias de oração contínua, largaram tudo, largaram o trabalho, largaram tudo e foram para o cenáculo orar, 10 dias de oração. E eu fico pensando, como é que Deus engraçado, né? Ele já tinha falado que ia derramar o Espírito Santo, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, ele é poderoso, ele não precisa dar satisfação para ninguém, é só chegar e batizar, mas por que tem que ficar 10 dias em oração, gente? Qual é o mistério da oração? Então, o João Wesley, ele ficou encabulado com esse negócio. Ele falou assim, eu imagino que o homem não pode fazer nada na terra sem Deus, mas, por outro lado, Deus também não fará nada sem o homem, não fará nada sem a oração e participação humana. Eu fiquei com vergonha de mim, depois que eu comecei a aprender esses princípios aí, eu falei, poxa, então quanta coisa poderia ter acontecido, mas não aconteceu porque eu não orei. E agora já foi, né? Mas dá tempo de orar ainda, para algumas coisas que podem acontecer ainda. Então, o Miles Monroe, ele diz, oração não é uma opção, oração é uma obrigação. Se você não orar, o reino não avança. Se você não orar, milagre não vai acontecer. Estou falando você, assim, no sentido genérico, eu também, né? Se a gente não orar, não vai acontecer nada, nós vamos ficar assim, desse jeito, assim como do jeito que nós estamos. Olha o jeito que o pastor Túlio começou o culto. O que ele falou? Terça-feira, oração. Quem que gosta de oração? Ele falou aí. Você sabe que a reunião de oração, no mundo inteiro, não é só aqui não, é a menor reunião que existe na igreja, é o culto de oração. Uma igreja com 500 membros, sabe quantos que vão orar? Eu falo pela nossa, 5. 5 pessoas, é 1%, né? 500, 1%, 1% vai orar. E um monte de pastores ficam quebrando a cabeça, meu Deus, por que o culto de oração é o menor de todos os cultos, não vai ninguém quase, um gato pingado, o que será que acontece? Então eles tentam responder
essas questões. Por que o povo não vai para a oração? O que está acontecendo? E alguns tentaram responder, o David Wilkerson tentou responder, outros tentaram responder, por que as pessoas oram tão pouco, quase nada? O que será que está acontecendo? Então, 3 respostas eles deram. Primeiro, as pessoas estão cansadas de orar e não ver resultados. Orei 20 anos, não aconteceu nada. Orei 10 anos, não aconteceu nada. Orei 3 anos, não aconteceu nada. Então, agora, se chamar para oração, eu até vou, mas vou sentar lá e fazer de conta que eu estou orando com eles, mas eu já não aguento mais. 20 anos, muito tempo orando, não tem resposta. Então, de acordo com os especialistas aí, os cultos de oração, ou nós não oramos muito mais porque estamos decepcionados com orações que fizemos e não teve resposta. E isso é terrível, é terrível. Outra coisa que eles falam, não oramos tanto quanto deveríamos orar porque não entendemos os princípios da oração, que nós precisamos ser o agente de Deus, para Deus interferir no planeta Terra, e por isso a gente abre mão da oração. E outros, muita gente deixa de orar porque precisam fazer uma limpeza na sua vida. E do jeito que elas estão, quando chega no culto de oração, o diabo começa a apontar um monte de coisa. Ah, você faz isso, você faz aquilo, e começa a acusar a pessoa se sente mal e deixa de orar e tal. Mas, na verdade, a oração é a coisa mais difícil. Eu fiz uma pergunta no final da matéria, eu coloquei assim, oração é uma coisa gostosa, fácil, deliciosa. E a gente tem o Espírito Santo, tudo vai correr bem, orar é a coisa mais fácil, mais simples que tem. Mas a prática, os resultados e o que a gente vê no meio do cristianismo no mundo inteiro é que oração não é simples. Oração não é fácil, oração é uma coisa muito complicada. Oração é uma coisa difícil de praticar. Oração é uma coisa difícil de entender. Oração é uma coisa muito séria. E quando a gente começa a adentrar no mundo da oração, requer suor, requer disciplina, requer a ajuda do Espírito Santo. E Paulo falou assim, nós não sabemos orar como convém. Nós não conseguimos impactar o planeta Terra com as nossas orações do jeito que poderíamos impactar. Oração envolve um monte de situações, disciplina, espera, expectativa, paciência, perseverança, um monte de coisa. Entrega, morte do ego, a morte do eu, um monte de coisa para a oração manter firme, não apagar da vida da gente. Então, eles mostram esses pontos. E eu quero, então, concluir com você com a seguinte frase, eu já estou terminando, pastor Túlio. Seguinte frase aqui, olha, não podemos, diga comigo, não podemos obrigar a Deus a fazer aquilo que Ele não queira fazer. Vamos falar junto? Agora, não se assuste com a segunda parte da... Primeiro é que você não pode obrigar nem eu, ninguém pode obrigar Deus a fazer aquilo que Ele não quer. Ele que manda e acabou, não é? Porém, podemos impedir Deus de fazer certas coisas que Ele gostaria de fazer através de nós, e nós, por falta de não cooperar com Deus, passamos a ser um empecilho, passamos a ser um impedimento, um estorvo para Deus, porque não estamos nos posicionando e nos alinhando com a vontade dEle em oração. Então, ao invés de ser algo para acionar a alavanca de Deus, a gente acaba atrapalhando Deus, porque não estamos orando. Então, não orar é um pecado, sabia? Não orar é uma falha muito séria do ser humano. É uma falha muito grande do ser humano. E o diabo está trabalhando pesado. O diabo ele não tem medo de templos bonitos. O diabo não tem medo de programas maravilhosos que as igrejas fazem. O diabo não tem medo de músicas lindas. O diabo não se importa com pregações fantásticas, lindas, feitas dentro da homilética, pregações que mexem com o emocional das pessoas. Satanás, ele não preocupa com nada disso. Mas se tem uma coisa que vai incomodar o inferno mesmo, que vai fazer o diabo ficar assim, mais endemoniado do que já é, sabe o que é? É começar a orar. Você quer ver o inferno se levantar? Comece a mobilizar a sua igreja em oração. Alguém disse assim, a oração precisa ser ensinada nos seminários. A gente precisa ensinar as crianças a orarem. A gente precisa trazer mais conhecimento sobre a oração no meio do povo. A gente precisa desafiar mais as pessoas a orarem mais. No início do culto, no meio do culto, depois do culto, em casa, no café da manhã, à noite, está orando todo o tempo, perseverar na oração.
A gente precisa ensinar sobre alvos de oração, sobre metas de oração, sobre objetivos de oração. A gente precisa ensinar sobre oração de comunhão, oração de intimidade com Deus. Construir uma intimidade diária com Deus, que é uma das coisas que exige muita disciplina, é muito difícil também, não é fácil, não é? A gente precisa ensinar mais coisas, tentar envolver mais pessoas na oração. E Paulo fala que nós dependemos do Espírito Santo para ter uma oração eficiente, eficaz, uma oração poderosa nas nossas vidas. Você fala, ele está pregando isso, então ele está praticando. Não estou, não. Eu estou gatinhando ainda, estou começando agora. Estou abobrinha verde ainda. Mas eu falo para Deus, meu Deus, eu estou 24 anos na América, se eu lembrar quanto jejum longo eu já fiz, se eu lembrar quantas noites de oração eu já passei na igreja, dá para contar no dedo, eu sinto vergonha de mim. Ele está pregando para nós porque ele já atingiu esse objetivo. Não, eu estou tentando convencer vocês para convencer eu primeiro. Eu quero me convencer que eu preciso orar mais, que eu preciso separar tempo de oração com Deus, eu preciso ter sede de Deus, em oração, eu quero, não posso mais continuar desse jeito, eu não quero morrer sem deixar alguma coisa que vai impactar a vida das pessoas, eu não quero deixar esse planeta e olhar para trás e falar quanta coisa ficou pendente no mundo espiritual que não aconteceu, porque simplesmente eu abdiquei da oração. Se isso está ajudando você nessa manhã, se essa palavra está mexendo no seu coração, eu queria que você orasse comigo. Vamos ficar em pé. Olha os grandes... às vezes, quando eu quero desanimar, pastor Antônio, pastor Edson, quando às vezes eu penso em desanimar, eu fico pensando nos piores caos que a história já passou. Tinha sempre um grupo pequeno orando, bombardeando o céu com oração. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Estamos aqui porque alguém pagou um preço caro de oração. E isso anima a gente, né, a continuar. Dê a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Vamos orar agradecendo a Deus. E fale ao Espírito Santo. Pode fechar o corredor, pode dar as mãos aí. E fale ao Espírito Santo. Santo Espírito, eu preciso de você. Eu preciso de você. Os pastores precisam de você, Espírito Santo. Nós queremos ser impactados pela tua glória. Essa igreja vai ser tremendamente impactada pela presença do Espírito Santo. Porque as pessoas que estão dirigindo essa igreja têm uma herança de oração. Elas aprenderam a ver seus pais, sua família, sua igreja mobilizando o mundo espiritual. E o Espírito Santo vai envolvê-las de uma maneira impactante e gloriosa. E nesta manhã, querido Espírito Santo, nós te louvamos. Obrigado, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Nós não somos dignos de nada que nós estamos colocando aqui, mas é pela tua infinita graça e misericórdia. Fica conosco. Desperta a gente para orar, Senhor. O tempo todo está em oração, buscando, clamando a tua presença. Dá para a gente uma agenda, mostra para nós os sinais, revela para nós em que direção o Senhor está se movendo, em que direção o Senhor está indo. Nós queremos entender para onde o Senhor está caminhando, o que o Senhor quer fazer nesse momento agora. Pai querido, nós oramos para que o Senhor intervenha na nossa vida, nós precisamos de uma intervenção. A Bíblia fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o seu poder não muda, mas ao mesmo tempo o Senhor também quer que nós nos posicionemos diante de Ti, e nós pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa fraqueza, debilidade espiritual. Fica conosco nesta manhã, convence-nos, Espírito Santo, convence-nos, nós não podemos ser convencidos por uma mera pregação, mas o Teu Espírito pode nos convencer, Senhor, cada dia, encher a nossa alma, Senhor, de desejo, de vontade de orar, ó Pai. Nós te pedimos nesta manhã e pedimos que o Senhor continue abençoando esta igreja maravilhosa, todos os irmãos aqui, o pastor Túlio, sua esposa, sua família e seu pai que está com ele aqui esses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você entendeu a pregação, espero você aqui terça-feira, 8 horas da noite. Se você entendeu. Se você não entendeu a pregação, espero você aqui terça-feira, 8 horas da noite, que eu vou te explicar de novo. Para você entender o poder da oração. E por que a coisa não funciona. Não é culpa de Deus. A culpa é nossa. Porque a gente não ora direito. Não recebe porque não pede. E quando pede, pede errado. Por isso que não tem. Amém?
Antes de terminarmos, eu gostaria de chamar aqui todos os pais. Os pais, vem aqui à frente, gostaria de orar por vocês. Todos os pais podem vir aqui na frente, gostaria de orar por vocês. Aleluia. Hoje, dia dos pais. Eu falei isso no culto espanhol, eu vou repetir. Interessante que a nossa cultura, desde criança, a gente aprende que pai é bobo, que pai é burro. Sim. Desenho animado. Os Jacksons, quem é mais inteligente? O pai ou a mãe? Os Flintstones, quem é mais inteligente? O pai ou a mãe? Peppa Pig, quem é mais inteligente? O pai ou a mãe? Os Simpsons, quem é? O pai ou a mãe? O pai é o quê? É sempre um bobo. O pai é sempre burro. O pai é sempre um idiota. Isso, desenho animado, filme, tudo outra coisa. O pai e o bobo e o pop filho. O pop pai e pop filho. E aí vai. O pai e o pop filho. Todos os desenhos animados, a grande maioria dos filmes, você pode ver, a cultura do mundo ensina para o homem: você é burro, você é bobo. Ensina para os filhos: o seu pai é bobo, o seu pai é burro. Mas nós não somos bobos, nem burros, nem tontos, porque você, pai, nós, pais, nós somos a imagem e semelhança do Pai Celestial. E o mundo está tentando falar que o pai é bobo e burro, mas o pai não é bobo nem burro, e ele te fez imagem e semelhança dele. Que vocês, homens, possam ser exemplo Hoje damos de Deus na graças sua por todos os pais. Que vocês, homens, os possam avós. ser sacerdotes de Deus na As sua figuras casa. paternas que ajudaram a vocês nos moldar. sejam o cabeça da Os casa. homens cuja força e E coragem não têm seja sido o pilares homem que para... fala: pergunta a tua mãe. Vê o que tua mãe quer. Se ela falou, está falado. Não. O cabeça é o homem. O pai é você. Que você possa ser representante de Deus na sua casa. Amém? Glória a Deus. Senhor amado, aqui estamos, Senhor, celebrando o Dia dos Pais. Pai nosso que está nos céus, Deus, Tu se mostras para nós como Pai, Senhor. Meu Deus, e Tu és um Deus fantástico, Tu és um Deus, um Pai maravilhoso. Eu te peço, Senhor, ensina, Senhor, a cada pai aqui, cada pai da Tua igreja, Emanuel, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que não vieram, ensina-nos, Senhor, a sermos pais de verdade, Senhor, a sermos exemplo de pai, assim como Tu és o nosso Pai Celestial, que possamos ser ótimos pais para os nossos filhos, Senhor, que os nossos filhos, ao falar a palavra pai, possam ter a imagem linda, Senhor, dos pais que somos, assim como Tu és nosso Pai. Eu te peço a Tua bênção sobre cada pai aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Também prepararam uma apresentação aí para os pais? Então pode ficar aqui na frente mesmo. Pode continuar em pé aqui. Depois vamos orar para concluir. Amém? Hoje damos graças por todos os pais, os avós, as figuras paternas que ajudaram a nos moldar, os homens cuja força e coragem têm sido pilares para nos apoiarmos, os homens cuja fidelidade nos deu o exemplo para vivermos, os homens que nos mostraram como amar Jesus com uma paixão insaciável, os homens que se entregaram uma e outra vez, por todas as vezes que você foi paciente, mesmo que não merecêssemos, pela graça que você mostrou em momentos de luta, os dias em que você desistiu do seu tempo quando não havia muito para dar, por nos amar, nos guiar, guiando-nos e mostrando-nos Jesus. Por todas essas coisas, dizemos obrigado. Nós te amamos, Pai. É isso aí, legal, legal. Senhor amado, agora eu te peço que Tu possa nos dar, Senhor, uma semana maravilhosa, repleta das Tuas bênçãos. Fica conosco, Senhor, ajuda-nos para que possamos estar a cada dia mais e mais pertinho de Ti, te agradando em tudo. Te peço uma semana maravilhosa para cada um aqui, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Temos almoço
Todos estão convidados a descer para o basement ao almoçarmos juntos. Que Deus abençoe.